6 de Levítico, verso de número 13, está escrito assim na palavra de Deus: o fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Em outras traduções vai dizer desta maneira: o fogo arderá continuamente no altar, nunca se apagará. Os irmãos podem se assentar no nome de Jesus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos hoje em um culto voltado para os jovens. E eu arrisco a dizer o que eu vou dizer aqui: os jovens da atualidade é o futuro da nossa geração. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, queridos e amados irmãos, os tempos atuais em que nós estamos vivendo são tempos em que muitas pessoas deixaram-se levar pelo prêmio da ganância, assim como escreveu Judas em sua carta, semelhante ao profeta Balaão. E quando vamos ver na atualidade, é um tempo difícil, irmãos. Por que eu digo que é um tempo difícil? É um tempo em que muitas pessoas já não fazem mais a obra de Deus, por amor a vidas, por amor a pessoas, por comprometimento com a palavra de Deus. A maioria dos pregadores na atualidade, eu digo isso aqui sem medo de errar, fazem por motivações próprias, no que diz respeito à sua visibilidade, popularidade e até mesmo ao ganho em valores monetários. E por isso que eu afirmo uma verdade para vocês. Vocês jovens que estão me ouvindo, é o futuro da nossa geração. Porque certa feita, queridos e amados irmãos, dizem algumas pessoas que um dos maiores pregadores que já existiu na face do planeta Terra, a saber, Billy Graham, ele orava pelas bandeiras das nações. E quando ele foi orar pela bandeira da nação brasileira, ele disse que Deus mostrou para ele que desta nação sairia o último avivamento, que se alastraria mundialmente. Só que quando vamos olhar o cenário que nós estamos vivendo, na ótica humana, é difícil dizer que avivamento vai sair dessa nação, devido à geração de pregadores, pastores, mestres, que se corromperam na caminhada cristã. Mas por que eu acredito na nossa geração? Porque o futuro da nossa geração Deus entregou em sua mão, jovem, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que hoje Deus colocou em meu coração uma palavra de avivamento, pois o tema é Aviva Jovem. O que é avivar? Avivar é se tornar mais vivo, com mais intensidade, aquilo que já tem vida. E para se tornar mais vivo e com mais intensidade, requer a presença do Espírito Santo de Deus. Requer o fogo do Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença do Espírito Santo de Deus não há avivamento. Sem a presença do Espírito Santo de Deus não há manifestação sobrenatural. Sem a presença do Espírito Santo de Deus não há batismo no Espírito, não há cura. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, de maneira nenhuma eu subiria neste altar para estar pregando esta palavra. Só que como nós sabemos que a presença do Espírito Santo de Deus é o que nos outorga capacitação, a unção, poder e autoridade para assumir uma tribuna como essa, é por isso que eu estou aqui hoje transmitindo essa mensagem para você. É por isso que você está aqui hoje ouvindo esta mensagem. É por isso que vocês estão aqui hoje reunidos em um só corpo, mandando glória para aquele que é digno de honra, glória, louvor e adoração. É por causa da presença do Espírito Santo de Deus, porque se não fosse a presença do Espírito, tu não tinha nem força de sair da tua casa para estar aqui nesta noite. Glórias a Deus. E é por isso, queridos e amados irmãos, que quando eu estudava essa palavra, eu nunca estudei essa palavra para pregar, eu já vi algumas vezes esta palavra. É uma palavra que fala acerca do sacrifício no holocausto. Deus vai dar uma ordem para Moisés. E esta ordem é expedida no capítulo 27 de Êxodo, verso 1 em diante. Deus manda Moisés construir o altar do holocausto. Esse altar ficava situado no tabernáculo, que era dividido por 3 espaços geográficos. O primeiro era átrio, o segundo santo, o terceiro santo do santo. E o altar do holocausto, quem chegava à beira do tabernáculo já via esse altar. Esse altar do holocausto media 5 por 5 de comprimento, 3 metros de altura. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, no capítulo 27, verso 3, que este altar, ele tinha cinza,
braseiros, bacia, garfo. Este altar é um símbolo da cruz do Calvário. A oferta que era oferecida no altar é um símbolo do Cordeiro que tira o pecado do mundo, segundo o João Batista disse em Mateus capítulo 3. E é por isso, queridos e amados irmãos, que Deus manda Moisés construir este altar, porque este altar é um símbolo de sacrifício. Sacrifício esse que expiaria o pecado daquele que pecava. O povo que se encontrava no arraial, o povo que acompanhava Moisés, o povo que caminhava no deserto, o povo que Deus havia arrancado com mãos fortes do Egito, a saber, pela vida deste Moisés. E queridos e amados irmãos, prestem atenção nesta palavra. Este sacrifício que era feito neste altar era um carneiro ou cordeiro de 1 ano, que não poderia ter nenhuma mancha, isto é, defeito. Esse cordeiro, quando ele era sacrificado, a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que todos os dias o sacerdote tinha que colocar pela manhã lenha neste altar. Para quê? Para que essa chama não se apagasse. Porque o intuito é que essa chama continuasse acesa. O intuito é que essa chama continuasse queimando. É aí então que vamos ver o símbolo de arder. Porque queimar é totalmente diferente de arder. Queimar, queima e se apaga. Agora arder é uma chama que não se apaga. Semelhantemente ao que Moisés viu no capítulo 3 de Êxodo, verso 2 em diante. Quando ele estava no deserto de Midian, Moisés vai ver um arbusto que se queimava. Segundo alguns estudiosos, era normal você ver um arbusto se queimar. Por quê? Porque o lugar que o povo, aquele deserto era um lugar muito quente, então normalmente pegava fogo os arbustos. O que não era normal é ele se queimar e não se consumir. É aí então que vemos a primeira vez a manifestação de Deus no que diz respeito à sua glória, kabod, no hebraico. Essa glória visível do poder de Deus. Moisés, quando ele vê esse vislumbre, ele fica admirado. E permita-me dizer uma verdade. Todas as vezes que vamos ver fogo na Bíblia, o fogo ele é um símbolo de justiça, é um símbolo de pureza, é um símbolo também de santificação e é um símbolo também de juízo de Deus. Então o fogo, querido e amado irmão, é um símbolo de suma importância na Bíblia. O fogo, queridos e amados irmãos, é um símbolo que tem muita importância na Bíblia. E é por isso que o sacrifício no altar do holocausto, o símbolo prioritário do altar era o fogo. Só que permita-me dizer uma verdade. O texto nos ensina. As instruções de Deus para Moisés, para passar para o sacerdote, é que todos os dias pela manhã, o sacerdote ele teria que colocar lenha neste altar, para que assim a chama não se apagasse. Só que presta atenção comigo, queridos e amados irmãos. Essa chama não foi o homem que acende. Essa chama é o próprio Deus que acende no capítulo 9 de Levítico. Deus vai acender a chama no capítulo 9, verso 24. Por quê? Porque o sacrifício que foi iniciado tinha participação direta de Deus, no que diz respeito ao fogo, símbolo de purificação, símbolo de juízo, símbolo também da manifestação do poder de Deus. Só que permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos. Este fogo que Deus acendeu, simbolizando que Ele deu início à obra, é você que tem que manter ele aceso. Porque Deus ele deu início, só que quem dá continuidade é nós. Deus ele deu início para dar um impulso na nossa vida, só que quem tem que dar continuidade é nós. Deus ele deu início para dar um estímulo na nossa vida, só que quem tem que dar continuidade é nós. E por que eu digo isso para você? Nos tempos atuais em que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm deixado esse fogo que não deve se apagar. Muitas pessoas têm deixado essa chama que não pode de maneira nenhuma se apagar. De que maneira? Tem muitas pessoas, queridos
queridos e amados irmãos, que quando entra na prova, dessa chama se apagar. Quando passa pelo deserto, dessa chama se apagar. Quando entra na batalha, dessa chama se apagar. Tem muitas pessoas, queridos e amados irmãos, que não suporta passar por uma luta, por uma dificuldade, que já deixa essa chama se apagar. Mas esses são os tipos de pessoas que não entendem o propósito da chama se manter acesa. Por que não entende o propósito? Porque pensa que ministério é bonança, pensa que ministério é mil maravilha, pensa que servir a Deus é só estar na presença, sentar numa cadeira como essa e voltar para casa. Ministério, servir a Deus, estar de frente de uma obra, é estar disposto a enfrentar luta, é estar disposto a passar por batalha. Ministério, querido e amado irmão, é árduo mesmo, é difícil, só que mediante a essa dificuldade que nós temos na nossa caminhada cristã, pode ter certeza de uma coisa: só volta para trás e deixa a chama se apagar quem deixa de colocar a lenha no altar. Quem não coloca a lenha no altar, a chama vai se apagar mesmo. Mas quem coloca a lenha no altar, pastor, eu quero ver a chama se apagar. Chama não se apaga quando tem lenha, chama não se apaga quando nós abastecemos com lenha. O que simboliza a lenha, querido e amado irmão? Eu já vou dizer para você: a lenha simboliza o vínculo de intimidade e relacionamento que tu tem com Jesus. A lenha simboliza o vínculo de intimidade que tu tem com a palavra de Deus. A lenha simboliza o vínculo de intimidade que tu tem no jejum, que tu tem no propósito, que tu tem na santificação, que tu tem nos momentos de consagração. Então permita-me dizer uma verdade: se tiver alguém aqui no meio de nós que infelizmente a chama se apagou, foi porque você esqueceu de colocar lenha no altar. Só que permita-me dizer uma verdade, querido e amado irmão: se essa chama se apagou, como um profeta de Deus, eu profetizo que ela vai sair daqui fumegando hoje, ela vai sair daqui reacesa hoje, ela vai sair daqui incandescida hoje, para a glória de Deus. Escuta uma coisa: todos os dias o sacerdote, ele tinha que colocar a lenha para abastecer, para que essa chama não se apagasse. Haja vista que, como eu disse, eu repito, quem acendeu o fogo primeiro foi Deus. Só que presta atenção, queridos e amados irmãos, para ele colocar mais lenha, ele tinha que tirar a cinza do sacrifício anterior. Só que para ele tirar a cinza, ele usava uma espécie de pá. E permita-me dizer uma verdade para você que está me ouvindo aqui nesta noite: sabe o que pode ser simbolizado esta cinza? Que talvez tenha deixado a chama, tem feito com que a chama do teu altar tenha se apagado. A cinza simboliza o seu passado. A cinza simboliza as coisas que tu tem deixado dominar a tua mente. A cinza simboliza a culpa que você tem deixado inundar o teu ser. Mas permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos: quando a oferta do sacrifício era feita no altar, Deus estava dizendo para a humanidade, Deus estava dizendo para pessoas: os seus pecados estão sendo perdoados. Então permita-me dizer uma verdade para você, queridos e amados irmãos, e guarda isso no teu coração: toda vez que o teu passado rondar a tua mente, querendo tornar você culpado, diga para o seu passado: passado, o Cordeiro de Deus tirou o meu pecado, e Ele foi mais além, Ele também perdoou o meu pecado. Se o Cordeiro de Deus tirou e perdoou o teu pecado, joga de lado esta cinza de escanteio, deixa esta cinza para lá. Você não tem culpa mais no cartório. A partir do momento que você pediu perdão, Jesus já te perdoou desde a cruz. Então permita-me dizer, hoje Deus vai lançar por terra esta cinza que infelizmente, querido e amado irmão, tem cauterizado a tua mente, trazendo um sentimento de culpa, trazendo um sentimento de inferioridade, combinando assim com que você deixe esta chama se apagar. Mas permita-me dizer uma verdade: não tem espaço para
para cinza no altar da presença do Senhor Jeová. Não tem espaço para cinza dominar no altar da presença do Senhor Jeová. Hoje a chama de Deus vai inundar todo o teu ser por intermédio da pessoa do Espírito Santo. E se você entrou aqui hoje cabisbaixo, você vai sair daqui com a cabeça erguida. Se tu entrou aqui com um sentimento de inferioridade, tu vai sair com a autoestima levantada. Se tu entrou aqui pensando que os projetos serão frustrados, eu lanço uma profecia para a sua vida agora. Recebe quem quer. Os projetos de Deus na tua vida não será frustrado. O que será frustrado hoje, eu profetizo em nome de Jesus, é as obras do diabo sobre a tua vida. Quem crê nesta palavra? Ele bandarai, amando, recandarai. Escuta, tudo que o diabo ele mais quer, tudo que o diabo ele mais tenta é apagar essa chama dentro deste altar que é você. Porque nos tempos da antiguidade o altar ele era físico, palpável, visível. E este altar era sacrificado este cordeiro de 1 ano, cordeiro sem nenhum defeito. Após esse sacrifício acontecer, a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que o povo que era culpado era perdoado os seus pecados. Só que permita-me dizer uma verdade: esse sacrifício não era um sacrifício supremo. Esse sacrifício era um sacrifício com tempo intermediário. Se a pessoa pecasse novamente, outra vez, o sacerdote tinha que fazer oblação por aquelas pessoas. Só que permita-me dizer uma verdade, querido e amado irmão. Assim, quando Jesus ele veio cumprir essa simbologia deste altar, mediante a cruz do Calvário, trazendo a redenção, derramando teu sangue e entregando a tua vida, a Bíblia diz que o véu se rasga do alto a baixo. Presta atenção, queridos e amados irmãos. O lugar santo só entrava o sacerdote. Então o sacerdote ele era o mediador para fazer o pedido desse perdão, por causa da culpa que alguém tinha, por causa do pecado que praticou. Só que permita-me dizer uma verdade para você, meu irmão que está me ouvindo. Após o véu se rasgar, você tem livre acesso ao Santo dos Santos. É por isso que o apóstolo Pedro escreve em sua carta que nós somos sacerdócio real. O que é um sacerdócio real? Aquele que tem um vínculo de intimidade direta com o Senhor Jeová. Porque o sacerdote entrava no santo, o sumo sacerdote entrava no santo do santo. Só que hoje esse caminho está aberto para você, meu filho e minha filha que está ouvindo. Tu tem ligação direta com Ele. Aonde tu se prostrar, aonde tu se ajoelhar, aonde até mesmo dentro do teu pensamento, se tu começar a falar com Ele, Ele está ouvindo você, Ele está recebendo a tua queixa, Ele está ouvindo o teu clamor. E permita-me dizer uma verdade: levanta a tua cabeça, pelo amor de Deus. Não deixa o diabo querer colocar em você a mesma culpa que ele tem. Ele anda com a cabeça baixada, porque ele já está condenado. A condenação sobre a vida dele é peremptória, é algo irrevogado. Mas você, meu irmão e minha irmã, que está me ouvindo aqui, jovem, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, na qual a chama está ardendo dentro de você, tu tem que andar de cabeça erguida mesmo, porque tem vínculo direto com o Senhor dos Exércitos. Tu tem uma ligação direta com Ele. Tu não precisa ir em altar sacrificar. Você é o altar do sacrifício da presença do Senhor Jeová. Então aonde tu falar com Ele, Ele te ouve. Aonde for preciso te responder, Ele te responde. Mas permita-me dizer uma verdade para você: não deixa de maneira nenhuma o diabo colocar na tua cabeça que você é um qualquer, que você é um mais um. Quando o diabo tentar colocar isso na tua cabeça, pode gritar para esse Satanás: um qualquer e mais um é você. Eu sou um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo Jesus. Quem crê nesta palavra, ele levanta.
Escuta. Esse fogo ele não pode se apagar por causa de luta. Esse povo ele não pode se apagar por causa de calúnia. Esse fogo ele não pode se apagar por causa de deserto que tu atravessa. Esse fogo não pode se apagar por causa de batalha que tu enfrenta. Por que eu digo isso? Porque fogo só apaga no deserto de crente que não se converteu, mas se convenceu que é crente. Porque quem verdadeiramente é convertido, a luta não para. O deserto não para, a calúnia não para, as críticas não param, mas só quem não se converteu, mas se convenceu, qualquer lutinha já quer voltar atrás, qualquer batalha já quer se apostatar, qualquer deserto já quer retroceder. Mas permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos, essa chama que continua acesa, quando o povo atravessava o deserto, a chama ia junto com ele, porque esse tabernáculo, esse negócio... De vez em quando dá uma travada que eu sou gago, irmão. Peço perdão a vocês, tá? Este povo, ele atravessava o deserto e o tabernáculo era montado onde quer que eles chegavam. Após eles saírem de um lugar para o outro, eles tinham que desmontar o tabernáculo e ir. E nisso o altar do holocausto ia junto. Só que enquanto o altar do holocausto ia junto, a chama também acompanhava junto. A chama não se apagava. Então para de pôr justificativa dizendo que não está aguentando o processo. Para de pôr justificativa dizendo que não está aguentando atravessar o deserto. Para de pôr justificativa falando que não está aguentando a luta que está enfrentando. Para de pôr justificativa falando que não está suportando este processo. Só não suporta que não tem lenha. E quem não tem lenha, a tendência é morrer mesmo. Mas eu creio que eu estou pregando para crente aqui nesta noite que tem lenha para depositar no altar. Crente que jejua, crente que santifica, crente que se abstém de coisas que é sempre para se abster, crente que está depositando no seu devocional, crente que está depositando lenha mediante o estudo da palavra, crente que as provas estão vindo, mas a chama está acesa, crentes que a calúnia está aumentando, mas a chama continua acesa, crente que a crítica está batendo, mas a chama continua acesa, porque crente lavado e remido pelo sangue de Deus, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. E crente que é selado pelo Espírito Santo, ele carrega a chama dentro do altar que é ele. E essa chama que ele carrega é uma chama que não se apaga. E essa chama que não se apaga, ela transborda sobre a vida de pessoas. E esse transbordo que transborda sobre a vida de pessoas começa a se manifestar a glória de Deus. E esta glória de Deus, ela está presente nesta casa. Esta glória de Deus está presente dentro de você. Olha como é que ela começa a inundar no teu ser aí, ó. Olha como é que ela começa a acender essa chama aí, ó. Olha como é que ela começa a fumegar este pavio. Olha como é que esta glória toxa, que é a glória de manifestação mediante a presença do Espírito Santo de Deus, começa a inundar o teu ser, porque este altar está com a lenha acesa, esse altar está com a chama acesa, porque este altar tem lenha toda manhã, tem lenha pela madrugada, tem lenha pela noite e tem lenha aqui no Aviva Jovem. Só crente que crê nesta palavra, só crente que acredita nesta palavra, que sabe muito bem que tem lenha, e se tem lenha tem fogo, e se tem fogo tem a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, estou com vontade de correr aqui em cima. Meu Deus. Escuta só uma coisa. Este fogo, quem acendeu foi Deus. E se Deus acendeu este fogo, fique pensando que o diabo vai ficar batendo palma para você que está me ouvindo, jovem. Só que permita-me dizer uma verdade para você. É por isso que o texto nos ensina que esta chama tem que se manter acesa. Só que como eu disse aqui, eu repito para vocês, para se manter acesa tem que ter lenha. Só que permita-me dizer uma verdade. Hoje em dia, nos tempos que nós estamos vivendo, existe muitos fogos que não foi aceso por Deus. Existe muitos fogos por aí que não é Deus que acendeu.
É aí que inicia aquele conceito de pessoas imitarem práticas mundanas dentro da igreja. É aí que inicia aquele conceito de pessoas virem na igreja não para fazer a obra de Deus, mas se autopromover e aparecer. É aí que se inicia então aquele conceito de pessoas não fazerem a obra de Deus por amor à vida, por amor a almas, mas sim pelo prêmio da recompensa. Isso não é fogo de Deus, isso é fogo estranho. E fogo estranho Deus não compactua com isso. É por isso que no capítulo 10 de Levítico a Bíblia diz que Nadab, Abiú, filho de Arão, vai acender o incensário, não com fogo do altar, mas com fogo que achou em qualquer lugar. Permita-me dizer uma verdade para vocês, queridos e amados jovens, futuro da nossa geração. Não deixa qualquer fogo querer incendiar este altar que é você. Quando tentarem vir contra a tua vida, falando que pode trazer as coisas do mundo no tempo atual, irmãos, é de entristecer o coração, obreiros, pastores que estão me ouvindo. É uma baderna por aí, as igrejas em muitos lugares, não aqui, que aqui eu percebi a seriedade, mas em muitos lugares por aí, é um monte de lobo, não pode nem ser chamado de pastor, que é como você fazer uma calúnia, é como que tu xingar um pastor. São lobos travestidos de pastores, tem trazido práticas para dentro da igreja, induzindo a jovem, dizendo que com isso segura a jovem. Hoje em dia está tão feio que até balada gospel tem dentro da igreja. Aí permita-me dizer uma verdade, vê que um cidadão desse é digno de ser chamado de pastor. Isso é mais um lobo mercenário transvestido de ovelha, que quer somente a lã dessas ovelhas. Porque, queridos e amados irmãos, que eu digo isso, jovem cheio da presença do Espírito Santo de Deus não precisa de fogo que vem do mundo. Jovem cheio da presença do Espírito Santo de Deus não precisa do fogo que estão sendo inventado por aí. Jovem cheio da presença do Espírito Santo de Deus não precisa do fogo gospel, funk gospel, pagode gospel, balada gospel. Jovem cheio da presença do Espírito Santo de Deus precisa de lenha, e a lenha é a palavra, a lenha é a meditação, a lenha é o vínculo de relacionamento, a lenha é o momento que tu se abstém de coisas. O mundo vai te proporcionar fogo estranho, porque o prazer do mundo é derrubar você que está me ouvindo. O prazer do mundo é fazer com que nós retrocedemos para trás. Só que eu estou pregando para uma igreja aqui hoje que não aceita fogo estranho, mas que só tem lugar para o fogo da presença do Espírito Santo de Deus. Só tem lugar para um fogo. Não é fogo estranho, não é fogo que o mundo oferece, mas é o fogo que foi acendido do céu pelo próprio Deus, que veio aqui nessa terra em sua manifestação de glória, através da presença do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Escuta, este fogo que está dentro de você, este altar era uma prefiguração do futuro. Como eu disse para vocês, o altar é um símbolo da cruz, o sacrifício é um símbolo do cordeiro que tira o pecado do mundo. E o fogo? Como que se acende esse fogo? Como é que foi acendido este fogo? Este fogo se acendeu de que maneira na tua vida? Primeiro, a partir do momento que tu se entrega para Jesus, você que aceitou como seu Salvador, independente de tempo, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, verso 14, que tu és selado pelo Espírito Santo. A partir do momento que tu és selado, é um símbolo de quê? Você tem dono. Tu é propriedade exclusiva. Você não é um qualquer ou alguém que surgiu do acaso. Você é alguém que desde a eternidade, milimetricamente, Deus já tinha projetado. Só que permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos. Quando é que este fogo se acendeu na tua vida? Quando é que este fogo foi aceso na tua vida? Crente que está me ouvindo pregar aqui nessa noite, jovem, cheio da presença do Espírito, sabe quando foi que esse fogo foi aceso na tua vida?
não foi quando tu se entregou para Jesus, não foi quando tu começou a ler a Bíblia, não foi quando tu começou a orar, tu começou a colocar lenha. Esse fogo foi acendido semelhantemente quando aconteceu em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. E cada um falou conforme o Espírito lhe concedia. E todos foram cheios. Este é o símbolo e a confirmação que a chama do Espírito foi acesa nesse altar que é você. E permita-me dizer uma verdade, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versos de número 19, ele nos dá um alerta desta maneira: não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito Santo de Deus? Presta atenção, tu não é somente o altar portador dessa chama, mas além de ser o altar, tu é o sacrifício vivo e também é a habitação desta chama mediante a presença do Espírito Santo de Deus. E permita-me dizer uma verdade, queridos e amados irmãos que estão me ouvindo: esta chama que queima dentro de você não é uma chama normal, é uma chama sobrenatural. Esta chama que queima dentro de você é uma chama que tem trago no seu sentimento, no teu pensamento, aquele desejo de fazer a diferença, aquele desejo de praticar o que tu não praticava, aquele desejo de fazer o que antes tu não fazia. Tu pode perceber uma coisa: quando talvez você estava lá no mundo, você que saiu do mundão assim como eu saí, você não praticava o que tu pratica hoje. O que tu pratica hoje? Hoje tu lê a palavra, hoje tu estuda a palavra, hoje tu ora, hoje tu se consagra, hoje tu jejua, hoje tu acorda pela madrugada, não para ir pela balada, mas para buscar vínculo de relacionamento com esse Espírito que acende esta chama dentro de você. E esta chama se mantendo acesa dentro de você, tu vai se tornar com uma vida com intensidade. Presta atenção, queridos e amados irmãos, e eu vou aplicar para a tua vida isso daqui. Esta vida com intensidade mediante a presença do Espírito Santo, trazendo este fogo que queima dentro de você, é uma vida transferível para outras pessoas, mediante ao comprometimento que tu tem com a obra de Deus. E este comprometimento que tu tem com a obra, Deus toca você ministrar vida sobre a vida de pessoas, e esta vida vai tirar vidas da sarjeta, essa vida vai tirar vidas da prostituição, essa vida vai tirar vidas do tráfico, essa vida vai tirar vida da escravidão. Essa vida está dentro de você, essa vida é transferível. Então começa a transferir essa vida. Você é alguém que está avivado, e alguém que é avivado tem unção, tem poder, tem autoridade, não autoridade terrena, mas uma autoridade celestial, não uma autoridade passageira, mas uma autoridade sem limite, uma autoridade que não tem fim. Então permita, jovem amado, dizer isso daqui para você: começa a usar essa autoridade que o Senhor dos Exércitos te deu. Essa chama que queima dentro de você é uma chama que o diabo não suporta. O diabo, ele não suporta ver esta chama queimando, ardendo dentro de você. Então permita, pelo amor de Deus, dizer uma verdade, meu irmão e minha irmã: não deixe essa chama se apagar, porque se essa chama se apagar, o diabo vai tragar você. Se essa chama se apagar, o diabo se aproxima de você. Agora, se essa chama se manter acesa, eu quero ver quem é o diabo para chegar perto de você, crente, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O diabo, ele pode até ser bravo, mas o poder que está dentro de você é mais bravo ainda do que ele. O diabo pode até achar que manda, mas a maior autoridade não é Satanás. A maior autoridade Jesus te deu em Lucas 10:19, e ele disse assim: pastor, eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Irmão, sabe o que simboliza essas serpentes e escorpiões? Satanás e toda a sua comitiva de demônio. Ele não está te dando poder e autoridade só para expulsar, ele está te dando poder e autoridade para pisar Satanás e seus demônios.
demônio. Então use esse poder, meu irmão. Jovem, talvez tu olha para você, ou talvez pessoas olhem para você, vê você como mais um, como qualquer, como um pequenino. Tu pode até ser pequeno, as pessoas vão querer te inferiorizar, mas permita-me dizer uma verdade para você: tu é pequeno em estatura, mas a grandeza de Deus resplandece dentro de você. E sabe como que Satanás ele olha para você? Em vez de ele olhar assim, ele olha assim para você. Tu acha que ele vai ficar satisfeito? Tu acha que ele vai ficar feliz? Sabendo que ele queria estar acima do trono de Deus? E você, barro, vaso, ele tem que olhar para você assim, ó, por causa da grandeza de Deus que está dentro da tua vida? Permita-me dizer uma verdade para você, meus amados irmãos em Cristo. Esta chama que o Senhor acendeu dentro de você, ela tem que permanecer acesa. Jesus ele nos disse: no mundo nós teríamos aflições, mas tenham bom ânimo, ele venceu o mundo. Só que permita-me dizer algo para você. Talvez tu pode até pensar: Jesus era filho de Deus, com certeza ele venceu, mas eu digo para você, você também vai vencer. Não por causa de você, mas por causa do poder que está dentro de você. E como que eu provo isso? O apóstolo Paulo, parafraseando no capítulo 2 de Gálatas, verso 20, a parte B do versículo, ele diz: não vivo mais eu, o velho homem morreu. O velho homem não existe mais, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, ele está habitando dentro de você. Se ele está habitando dentro de você, ele é fiel para te defender. Se ele é fiel para te defender, eu quero ver quem é o diabo para se opor contra você. Ei, existe um general de guerra que peleja por você, um general que nunca perdeu a batalha, um general que sempre esteve convicto e certeiro que como ele é campeão, você também será campeão. Como ele é vencedor, você também sempre será vencedor. Só que para isso, meu irmão, a chama tem que continuar acesa. Não deixe essa chama se apagar. Coloca a lenha neste altar, se santifica, se separa, se abstém. Você não é igual quem está lá fora, você é diferente de quem está lá fora. E por você ser diferente, tu tem que influenciar quem está lá fora a ser diferente, assim como você também é diferente. E como que você é diferente diante de pessoas? Não sendo só crente que pula, roda, sapateia aqui dentro, crente que quando está aqui dentro fala em línguas, crente que quando está aqui dentro profetiza, crente que quando está aqui dentro até marcha no poder. Mas tu tem que ser crente também lá fora, porque essa chama que está dentro de você, ela não só é manifesta aqui dentro, essa chama tem que ser manifesta lá fora também. Então permita-me dizer uma verdade para você: você não pode compactuar com as coisas do mundo. Sai dessa roda de amizade que conversa coisas que não convém você ouvir. Se abstenha desta amizade que não quer nada com Deus. Não é pecado tu conversar, pecado é tu compactuar, ouvir o que não é para ouvir, ouvir ou receber o que não é para receber. É aí então que se inicia o conceito do fogo estranho. E permita-me dizer uma verdade para vocês: fogo estranho, o próprio Deus faz questão de fulminar ele. Escuta uma coisa. Sabe por quê? Tem muitas pessoas aí fora, na situação que nós vemos como uma triste realidade. É porque nós, como um crente servo de Deus, deixamos de fazer o que Deus confiou a nós fazer. O que nós devemos fazer? Esta mesma chama que está dentro de você, que não pode se apagar, tem que ser levada até a outras pessoas, mediante o poder desta palavra. Só que para esta palavra ser levada até pessoas que precisam ouvir esta palavra, que um dia me alcançou, me confrontou, culminando com a minha conversão e não conversão, alguém teve que chegar até mim.
assim como alguém também chegou até você que está me ouvindo. Só que, queridos e amados irmãos, requer da nossa parte esforço físico para nos locomover até certo tipo de pessoas que precisam também receber desta palavra, para assim se converter e ser selado com esse Espírito, para que a chama venha a ser acesa dentro dele. É por isso que Paulo, ele diz em Romanos, capítulo de número 10, verso 14, a parte B do versículo, como que quem está lá fora vai ouvir, se não há quem pregue? Queridos, se não há quem pregue lá fora, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há conversão. Se não há conversão, não há salvação. Se não há salvação, a humanidade está condenada ao fogo do inferno. E sabe quem será tomado como culpado por causa disso? Não é quem está lá fora que se perdeu. É nós que deixamos de levar a salvação para aqueles que se perdeu. Só que eu vou dizer uma verdade, independente do teu tamanho, independente do teu tempo. Eu tenho 6 anos na presença, pastor. Mas pela misericórdia de Deus, eu vou fazer 6 anos. Eu já viajo o Brasil para a bondade e misericórdia de Deus anunciando o Evangelho. Eu estudo teologia. Eu participo de seminário. Eu entendo um pouco do hebraico e do grego, mas não precisa enfeitar pavão. O Evangelho, ele é simplicidade mesmo. O Evangelho é arroz com feijão. Tem muita gente que quer se amostrar, pastor, que conhece mais que os outros. É um bando de soberbo. É por isso que o ministério não anda para frente. Não sai da localidade geográfica que mora. Agora você, jovem pequenino, que entende que você não é grande, mas que o Deus que tu serve, que é grande, está dentro de você, irmão, pode ter certeza que Deus vai levar você em lugares que tu nunca imaginou que um dia iria pisar, independente do tempo. Porque Deus um dia ele falou comigo: não se importe com o tempo. Eu ouvi a voz dele, pois o dono do tempo sou eu. Só que para isso, meu irmão, requer de você. Você tem que querer esse comprometimento com a palavra de Deus. É por isso que é importante demais tu manter essa chama acesa. Porque se essa chama se apagar, meu irmão e minha irmã, tu volta para a sarjeta. Tu volta para o chiqueiro dos porcos. Tu volta para a lama. Mas se essa chama se manter acesa, eu duvido o diabo derrubar você. Tu vai passar pelo deserto, mas você vai vencer. Tu vai enfrentar as calúnias, mas você vai vencer. Tu vai suportar as críticas, mas você vai vencer. Por quê? Porque tem lenha nesse altar. E se tem lenha no altar, tem chama acesa. E se tem chama acesa, tem presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que talvez entrou pessoas, eu finalizo agora, que está dentro desta casa, que a chama está por um fio para se apagar, que a chama está prestes a se apagar, porque deixou o sentimento de inferioridade de adentrar na tua vida, porque deixou infelizmente palavras de crítica dominar o seu sentimento, porque deixou infelizmente palavras de pessoas te abater. Mas eu quero aqui, como um profeta do Senhor Jesus, e licença aqui, pastor, profetizar nesta noite que você não vai se apagar. Esta chama que está dentro de você vai continuar acesa. E eu convido a você, se pôr de pé, que eu vou profetizar na tua vida. Este pavio, ele está aceso. Esta chama está querendo se apagar. Elebandarai amando recandarai. Alabandarai amando recandarai. Tem jovens aqui dentro que está pensando em parar. Tem pessoas aqui dentro que está pensando em desistir. Você não vai desistir não, meu filho, minha filha. Quem vai desistir é o diabo de intentar contra a tua vida. Que eu vou começar a profetizar agora. Eu não tenho poder para nada, mas o Deus que eu sirvo tem todo o poder. Eu não posso fazer nada, mas o Deus que eu sirvo pode todas as coisas. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou profetizar nesta igreja. E olha o que é que Deus vai começar a fazer. Olha como é que esta chama começa a se acender. Olha como é que começa a fumegar este pavio no interior dentro de você. Olha como é que o Espírito Santo começa a passar em revista. Olha como é que o Espírito Santo
começa a inundar o teu ser. Alabandarai, amando, recandarai. Ó como é que o Espírito Santo está inundando pessoas. Ó como é que o Espírito Santo está enchendo pessoas. Olha como é que o Espírito Santo de Deus está começando a passar em revista. Sinta agora o poder dele, ó. Sinta agora o poder dele, ó. Sinta agora o poder dele, ó. Sinta agora o poder do Espírito Santo de Deus. Olha o Espírito Santo de Deus trazendo de volta aquela chama. Olha o Espírito Santo de Deus trazendo sobre você, jogando por terra o sentimento de poder e impacto. Olha como o Espírito Santo começa a renovar pessoas. Olha como o Espírito Santo começa a inundar pessoas. Olha como é que essa chama começa a se reacender. Elevandarai, amando, recandarai. Alabandarai, amando, recandarai. Alabandarai, amando, recandarai. Ossos secos viverão. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Um renovo
sobre a vida destes jovens que vieram aqui nesta noite, não ver o pregador, mas ouvir o Senhor falar com eles através da vida do pregador. Ó Deus, eu peço a Ti, meu Pai, em nome de Jesus, que todo sentimento de inferioridade caia por terra, todo pensamento de desistir caia por terra. Eu dou um decreto aqui hoje, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pai, eu não quero aqui provar nada para ninguém, mas eu quero aqui profetizar, meu Pai, que o Senhor é Deus que renova, que o Senhor é Deus que batiza, que o Senhor é Deus que transporta a tua presença, que o Senhor é Deus que inunda o ser dessas pessoas, que o Senhor é Deus que continua operando, que o Senhor é o Deus. Alamandará e abando recandará, alamandará e abando recandará. Sinta a presença dele aí, ó. Sinta a presença dele aí, ó. Sinta a presença dele aí, ó. Sinta a presença do Espírito de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus. Olha como é que ele inunda todo o teu ser. É ele mesmo. É ele que está trazendo essa vontade de soltar uma rajada de línguas estranhas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no meio deste povo e pode passear no meu corpo. Espírito Santo de Deus, inunda todo o ser deles. Espírito Santo de Deus, não deixa esta chama apagada. Espírito Santo de Deus. Jovens aqui nesta noite saindo mais convicto da tua chamada. O Espírito de Deus fala ao meu coração que tem jovens que sairá daqui nesta noite diferente da maneira que entrou, porque a chama se acendeu de tal maneira, a vontade de pregar aumentou com tal intensidade. E eu tenho uma informação para Satanás: Satanás, sai da reta, que aqui nesta igreja tem uma geração avivalista, pastor, uma geração que irá influenciar este bairro, jovens que Deus irá manifestar o teu poder de tal maneira, não só dentro da casa, mas até mesmo na rua por onde tu passar. E não se impressione quando vocês passarem por ruas e pessoas olharem para você rosnando. Não são elas, é os demônios que estão dentro delas que sentem ódio de você. E permita dizer uma verdade para você, jovem que está me ouvindo, independente do tempo que você tem na presença. Quando você começar a ver esse tipo de coisa, estenda a tua mão, que instantaneamente Deus vai manifestar o seu poder por intermédio da vida de vocês. Mas eu dou informação para você que nesta noite, não deixa o diabo querer intimidar vocês, porque quem está sendo intimidado é ele, com a presença do Espírito Santo de Deus, que está sendo liberado através da vida de vocês. Eu encerro agora. Eu tenho que fazer uma pergunta que não quer calar. Mas antes eu vou dar uma pincelada rápido. Presta atenção, desculpe, irmãos. Deus me incomodou agora a falar. Eu estou pregando aqui para vocês. Como eu disse aqui, testemunhei. Eu vou fazer 6 anos na presença de Deus.
Pela bondade e misericórdia, Deus tem me levado o Brasil afora para anunciar quão grandes coisas Ele faz na vida do ser humano. Eu não nasci um berço evangélico. Jesus me arrancou do tráfico de drogas. Hoje eu carrego marcas no corpo, tiro, devido à vida que eu vivi. Passagens, devido à vida que eu vivi. Mas também tem testemunhos que Jesus me libertou e me transformou. Só que Jesus, Ele não fez isso na minha vida porque Ele achou mais bonito do que alguém, até porque a beleza passou correndo. Jesus, Ele não fez na minha vida porque Ele achou mais importante do que alguém, até porque Ele não faz acepção de pessoa. Jesus, Ele fez isso na minha vida porque eu decidi me posicionar na posição que Ele quer que eu esteja diante dEle. Soldado do exército de Cristo. Depois que eu me posicionei, eu percebi uma coisa, pastor, que lá no mundo eu achava que eu era valente. Só que na presença de Deus eu sou ainda mais valente. Por quê? Porque lá no mundo eu estava sob o domínio do diabo. Na presença de Deus eu estou sob o domínio de um Deus todo-poderoso. Lá no mundo eu estava sob o domínio de um poder limitado. Na presença de Deus eu estou sob o domínio de um poder ilimitado. Então você que está me ouvindo e que ainda não serve a Jesus, ou que talvez a circunstância da vida fez você se afastar da presença de Cristo, eu te faço um convite hoje. Não te virar um santo da noite para o dia, mas para se alistar hoje nesse exército de Cristo. Porque mediante a sua alistação nesse exército, vai iniciar o processo de libertação. E nesse processo de libertação, Jesus vai entrar lá no teu íntimo. E tu lembra do que Salomão disse em Provérbios 4:23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a saída da vida. Saída da vida diz respeito a algo que sai do teu interior. O verdadeiro coração não é esse músculo que bombeia o sangue por todo o corpo. O verdadeiro coração é a tua alma que está entre a carne e o espírito. Então Jesus, Ele quer inundar a tua alma, arrancar tudo aquilo que está dentro de você. A saída da vida, quando você se der conta, o vício desapareceu, o sentimento faccioso desapareceu, as vontades pecaminosas desapareceu. Só que para isso, meu irmão que está me ouvindo, tu tem que ir aceitar o processo de libertação do Senhor Jesus. E eu te pergunto em nome do Pai, você que entrou nesta casa afastado, ou que ainda não serve a Jesus e quer retornar, levanta a tua mão que eu vou até você correndo agora. Eu te pergunto em nome do Filho, você que está afastado dos caminhos do Senhor, mas que quer retornar agora, levanta a tua mão que eu vou catar na tua mão e vou ir marchando até o altar. Eu te pergunto em nome do Espírito Santo de Deus, você que se afastou dos caminhos do Senhor e quer retornar para a presença de Deus, vem aqui na frente agora, que Jesus quer reatar a aliança que Ele tinha com você. Jesus quer reatar a aliança que você mesmo decidiu quebrar. Cadê você que é dentro dessa casa? Cadê você, jovem? Você não é a obra do acaso. Você é alguém que desde o ventre Jesus já havia te escolhido. Alguém para levantar essa nação, para fazer a diferença. Alguém que Deus escolheu para impactar esse planeta Terra. De fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Pergunto mais uma vez, tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus tenha misericórdia e dê mais uma oportunidade. Esta é a palavra que eu deixo ao coração dos irmãos e agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui à frente todos os jovens que estão no culto nesta noite, não só os nossos jovens daqui, todos os jovens aqui à frente, de pé, irmãos, é para fechar agora, é para encerrar.
É a última oração agora. Todos os jovens aqui à frente, em nome